Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta e bem objetiva. Quantas vezes você já sentou na frente do gráfico, olhou, esperou, pensou e pensou da seguinte forma? Ou veio o seguinte pensamento: tá demorando demais, eu acho que eu vou só dar uma entradinha aqui para não ficar parado. E aí, o que acontece? O que é o pior aí? Não foi ganância, não foi raiva, não foi desespero. Sabe o que te fez dar essa entradinha aí? Tédio. Pouca gente fala disso, mas hoje eu quero te mostrar por que o tédio, a pressa e a necessidade de estar em ação são alguns dos maiores sabotadores da inteligência emocional do trader. E se você já perdeu dinheiro, muito dinheiro, pouco dinheiro, não interessa, mesmo tendo leitura, tendo um bom operacional, uma técnica, uma experiência, fica comigo até o final desse vídeo, porque nele eu vou falar para você hoje sobre o perigo invisível que faz traders bons perderem dinheiro. Então, para você que ainda não me conhece, o meu nome é Rubens Secom e eu sou o mentor emocional do Logicamente Trader. E esse é o nosso foco aqui, falar sobre inteligência emocional. Porém, eu também opero e por isso eu deixo o gráfico aberto. E se aparecer uma boa oportunidade, como talvez apareça aqui nessa próxima entrada, eu vou entrar e a gente vai conversando, tá bom? Olha, essa daqui já derreteu. Aqui a gente tem uma venda, tá? Mercado um pouco volátil aí, mas a gente está vindo de uma pressão aí, de um arremate, que não chegou a fazer muito arremate, não. Ela está bem volátil. Acho que eu vou deixar essa daí passar, tá? Vamos, vamos batendo um papo aqui e se tiver outras oportunidades, quando tiver oportunidades, eu vou pegando, tá? Esse gráfico está um pouquinho volátil, eu estou com outros dois pares abertos aqui, vamos ver se a gente tem coisas mais interessantes aqui, tá? Vou deixar algumas... Ué, cadê meus... Ah, tá aqui. Vou deixar algumas marcações aqui já feitas, porque se a gente tiver oportunidade, a gente entra aqui e aí eu vou comentando com vocês o motivo aqui da entrada, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue aí, se aparece boas oportunidades, e aí a gente vai fazendo algumas análises, beleza? Então vamos lá. Mercado financeiro, o cérebro humano entra em conflito. É isso que acontece quando a gente está dentro aqui né, analisando o mercado. De um lado, o mercado ele te exige espera, paciência, conexão, né, que algumas pessoas chamam de timing, feeling, enfim, tem alguns nomes aí, mas é a conexão sua com o mercado. Disciplina, isso é fundamental. Para mim, é a habilidade mais importante, flexibilidade, enfim. Muita coisa o mercado te exige. Ó, aqui a gente tem uma entrada também, tá? Se ela subisse um pouquinho mais, eu pegaria uma venda aí. Não sei se vai dar tempo. Porque ela fez uma negação ali. Eu queria que ela subisse um pouquinho mais. Não sei se ela vai fazer o movimento que eu quero. Vamos ver. Eu vou pegar só uma taxa, tá? Aqui, ó, a gente não tem o arremate ainda. Quase tivemos, mas não tem o arremate. E ela negou esse lote de compra aqui, tá? Nesse comando. Então, eu acredito nessa venda aí por conta desse cenário aí, beleza? Vamos ver se vai pagar. E do outro lado, de um lado tem o mercado. E do outro lado, o que a gente tem? Estímulo, movimento, ó, vamos ver. E aqui, ó, olha como é que é o mercado. Eu já vou fazer uma compra aqui. Ela não pagou a minha venda. Ela fez a conexão e formando uma outra estrutura aqui de alta, tá? Então ela não pagou aquela venda. Agora o cenário já é de compra. Então eu já entro logo na vela seguinte, eu já entro comprado. Por quê? Porque ela me mostrou que ela tá com força compradora aqui, por ela não ter respeitado. E aí cabe vela, é o famoso cabe vela. Se cabe vela, eu vou entrar a favor desse movimento aqui, tá bom? Por isso essa entrada logo na vela seguinte aí de compra. E aí, como eu estava falando, então de um lado tem o mercado com tudo isso que eu falei, do outro lado tem a nossa mente, com estímulo, com movimento,
com sensação de controle. Isso é extremamente importante, porque é algo que é muito sabotador. E com recompensa rápida, que é uma coisa que a gente busca. Olha a tranquilidade. Pegamos um loss, logo na sequência, na vela seguinte, eu já peguei um win aqui com 2 taxas. Então, neste momento, eu estou positivo, tá? E se ela subir mais, eu tenho mais uma venda aí, porque ela fez aqui já um padrãozinho de venda, já que ela não teve força para romper, fez uma ativação dessa área aí, que é uma área que está marcada lá atrás, mas acho que não vai dar tempo de pegar essa venda. Seriam aí 3 entradas em 3 minutos consecutivos no mesmo par. Uma venda que não pagou, uma compra que pagou, e aqui até o momento está pagando, que seria uma venda, mas essa daí não deu tempo de voltar, não deu tempo de entrar. Vamos ver se ela vai pagar aí, né? Se a análise, se vai dar bom na análise. Aparentemente vai dar bom na análise, né? Mas vamos esperar, vamos ver o que vai dar, beleza? Ó, agora no finalzinho, vamos ver. Pagou, hein? Pagou, análise boa. 3 minutos aqui já estaria 2-1 se eu conseguisse entrar nisso aqui, se tivesse dado tempo de entrar. Tá? Mas vamos lá. Então, é aqui que nasce o problema, quando você tem essa dualidade. De um lado, o mercado está te falando uma coisa, do outro lado, o mercado está te falando outra coisa. Essa dualidade, ela é complicada. O trader, muitas vezes, ele não quebra a banca só quando ele está emocionalmente descontrolado. Muitos traders quebram quando eles estão entediados demais para poder respeitar o gerenciamento. Essa coisa de ficar muito tempo esperando, e eu vou dar uma entradinha aqui. Muitas vezes é o que leva o trader para o buraco. O gráfico, por exemplo, ele fica lateral. Aí o mercado não entrega nada claro. Fica lateral, enfim, cada um dentro do seu contexto, aí, de acordo com o seu operacional. Ó, gente, pode ser que a gente tenha uma venda aí nessa próxima, tá? Vamos ver. Venda aqui. A venda aqui é pelo mesmo motivo da venda anterior, por ele não ter rompido essa região. Aqui a gente tem uma vela de força, eu vou entrar com mais uma taxa aqui, tá? Aqui a gente tem uma vela de força, a gente tem uma taxa dividida, tem 50% desse comando. Essa vela não mostrou força para romper nada dessas regiões, ó, tá vendo? Então, por isso que eu estou entrando vendido aqui. Agora, vamos ver se pagou. Vou pegar mais uma taxa aqui, que acho que deu tempo, acho que dá tempo. Entrei com 3 taxas, é uma entrada muito forte. Agora vamos ver se paga. Até o momento não está pagando, mas vamos ver se paga. Então, muitas vezes é isso que acontece. Então, imagine esse cenário aí. O mercado ele não está entregando nada de claro, você não está percebendo. Isso daqui, para mim, é o melhor dos mundos. Você abre o gráfico sem mudar de par, sem nada, num pedacinho assim de gráfico, você enxerga tantas oportunidades. É sempre que isso acontece? Não é sempre. Vamos ver se vai pagar. Ó, não pagou. Vamos ver se vai pagar alguma. Ó, pagou uma taxa só e não pagou as outras. Faz parte, faz parte. Aqui eu continuo com a leitura de venda, tá? Eu continuo com uma leitura de venda aqui. Essa vela já era para ter descido. Vamos ver se nessa outra vai pagar. O que a gente tem aqui? Eu fui mudar de par e fui lá no negócio de gravar a tela. Ver o que a gente tem aqui. Vamos deixar algumas marcações aqui. Daqui a pouco eu vou lá. Vamos ver se isso está pagando. E essa aqui foi embora, ó. Essa foi embora. E faz parte, faz parte. Então, quando você tem essa dualidade aí, muitas vezes essa falta de paciência, essa daqui não volta mais, tá? Essa falta de paciência, ou esse tédio, é o que leva a você ficar completamente perdido, tá? Então, e aqui, gente, eu vou mostrar loss e vou mostrar o win, beleza? Eu sou muito claro com isso, sempre falo isso. O dia que der loss, vocês vão ver, o dia que der win, vocês vão ver também, tá? Eu não escondo nada, porque é o que é a realidade do mercado e ponto final, tá? Vamos ver o que a gente tem de cenário aí, mas pode ser que a gente tenha uma entrada aí nessa próxima vela. Então o mercado não está mostrando nada, aí o trader ele começa a sentir um desconforto, uma aceleradazinha, uma vontade de clicar. Isso não é medo, não, é impaciência.
tá? E aí a mente ela começa a criar umas historinhas do tipo dá para pegar aqui, não tá tão boa, mas tá boa, né? Tá muito óbvio, essa eu não consigo segurar, coisas do gênero que a gente consegue, que a gente vai fazendo aí. Ó, vou entrar comprado aí, tá? Aí eu tenho uma compra nessa Microsoft. Vamos ver se que ela vai fazer aqui. Aqui ela fez uma dupla posição, ó, numa região de defesa, tá? Se ela voltar, eu pegaria mais taxa. Não sei se vai dar para pegar mais taxa. Vamos ver. Então, esses pensamentos, ele começa a vir na sua cabeça. E aí, quando você percebe o que acontece, não acontece nada, né? Ó, peguei algumas taxas aqui. Vamos ver se paga todas. Não acontece nada. Quando você percebeu, já era. Você já não está operando mais com clareza, você já não consegue fazer mais absolutamente nada. E é aí que entra, neste momento, aquele erro clássico que a maioria dos traders cometem, que é o quê? A maioria das pessoas, ela foi treinada, a maioria dos traders, eles foram treinados para acreditar que ficar parado é improdutivo. A maioria das pessoas, de uma forma geral, né? Ó, peguei uma taxa ruim ali no final, mas acho que vai pagar todas, hein? Ô, coisa linda, pagou todas as taxas. Olha que entrada esplendorosa. Pagou todas as taxas. E isso é do ser humano, né? A gente tem um filtro social de achar que ficar parado é improdutivo. E é complicado, às vezes, de respeitar. Aqui a gente uma venda logo na sequência, mas não vai dar tempo de pegar. Ó, às vezes dá tempo, hein? Vamos ver se ela sobe. Não vai dar tempo. Queria que ela subisse um pouquinho mais para pegar essa venda aí. Hoje o mercado tá bacana, hein? Boas oportunidades, mas não deu tempo de pegar essa venda. Travou aqui no comando, ó. Respeitou esse paviozinho aqui. É uma entrada bem legal de venda aqui. Esse mercado lateralizado costuma pagar muito esse tipo de entrada, mas não deu tempo. Enfim, aí, só que o que acontece dentro do mercado? Não operar, e talvez você já deve ter ouvido essa frase, não operar também é operar, também é uma decisão extremamente profissional. Ó, pagou bonito a venda aqui, mas não deu tempo de entrar. É uma decisão extremamente profissional. Porém, emocionalmente, isso machuca, isso incomoda. Ó, se ela descer mais, eu vou pegar uma compra aqui em retração, tá? Machuca, isso incomoda, entendeu? Então, por quê? Porque o seu cérebro, muitas vezes, por conta desse filtro social que existe instalado, fica ela desce na ponta desse pavio aqui para pegar uma retração. É um fundo mais interessante para retração. A nossa mente geralmente associa ação a progresso, movimento a controle, e o clique, aqui falando do mercado, há uma sensação de que você está produzindo, de que você está trabalhando. E, na verdade, nem sempre é isso. Né? E aí é nesse momento, por conta dessas programações internas já existentes, que você acaba mudando o seu operacional. Ó, ele não veio buscar a região que era para ele ter vindo. Agora ele veio buscar? Veio buscar. Vamos ver o que a gente tem aqui. Tá. Aqui eu vou vender. Por que eu vou vender? Porque ela rompeu essa região aqui. E essa entrada foi um pouquinho perigosa, tá? Eu vou pegar. Pode ser que ela não termine vermelha, mas eu não acredito que ela termine em verde muito grande. Então eu vou pegar algumas taxas aqui de retração, tá? Porque embora ela tenha feito o rompimento, eu acabei não percebendo esse paviozinho aqui, que é um paviozinho que eu gosto muito. Ela foi buscar ele lá e está subindo, ó. O risco dessa operação está nesse pavio. Se ela tivesse rompido aqui, ela teria mais força de venda. Eu acho que não vai pagar. Não está pagando por causa desse pavio. Aqui foi uma bobeirinha minha, viu? Dei um vacilo grande aqui, aliás. Não foi nem um vacilo pequeno, não. Aqui logo na sequência a gente tem uma venda. Vamos ver o que ela vai fazer aí. Ó, se essa entrada der loss, é o meu stop do dia, tá? Eu saio estopado hoje aqui, se porventura essa entrada der loss. Se ela der win, eu tenho aí mais uma margenzinha para operar. O motivo desse loss aqui foi esse pavio. Aqui fez o arremate, então é um pouquinho arriscado. Por que eu entrei? Porque ela terminou travada nesse lote aqui, que é 50% também dessa vela aqui, tá? Com esses pavios aqui atrás. Por isso que eu continuei entrando na compra aqui.
Bom, como eu falei, se der loss e aparentemente vai dar, é meu stop e tá tudo bem. O mais importante é seguir o plano, seguir o gerenciamento. E é bom também vocês verem loss, porque, como eu falei, eu vou mostrar sempre, sendo loss ou sendo gain, vocês sempre vão ver a realidade. Aqui no LT a gente não esconde nada, tá? Então hoje é stop, ponto final. Vamos continuar batendo um papo aqui e sem mais operações para hoje, beleza? Então, quando você está nesse tédio aí, né, nessas programações que eu comentei, é muito normal você querer mudar o plano. Por exemplo, aconteceu isso comigo aqui. Não dá vontade de sair fazendo clique, não dá vontade de mudar um monte de coisa? Dá. Mas para que eu vou fazer isso, sendo que no contexto geral eu estou bem? Então não tem necessidade, entendeu? Sinais fracos, entradas, como é que fala? Gatilhos fracos, acaba virando algo aceitável para você pegar uma entrada. E aí você começa a usar aquela flexibilidade que eu falei no começo, que é muito importante, boa, mas você começa a usar de uma forma pejorativa. Na verdade, não é a falta da técnica, mas é por conta da necessidade emocional da ação ou de querer recuperar, como esse meu caso aqui. Eu acabei de tomar um loss, foi o meu dia de stop. E aí, e se eu não tenho esse controle, eu vou querer essa necessidade emocional da ação, da recuperação. Isso é muito perigoso. Então presta atenção nessa parte. Quem mais sofre com isso, geralmente, é o trader experiente, é o trader que tem boa leitura de gráfico, é o trader que já viveu dias bons no mercado, que já reverteu resultados, que já fez coisas, eu vou colocar entre aspas a palavra errada, e que deu bom. Então é por isso que eu sempre falo, é melhor você estopar. O meu caso aqui, ó, é melhor estopar fazendo certo do que bater meta fazendo errado. Porque é o padrão mental que você está colocando dentro de você, entendeu? Porque por que que isso acontece? Porque esse tipo de trader que tem muito essa confiança por bons resultados e tal, um histórico bem interessante, ele confia demais nessa percepção. E aí isso cria dentro dele uma armadilha mental extremamente perigosa, que é o quê? Eu consigo sair se der errado, eu consigo reverter, eu já fiz antes. E começa a passar um monte de pensamento aí pela cabeça dele, entendeu? Só que o problema não é o loss isolado, não é esse stop que eu tomei aqui, é o desgaste emocional acumulado. Eu fiz boas leituras, teve leitura até que eu não entrei que deu boa, aí as que eu entrei não deram, não pagaram. Se eu não tenho esse controle, eu tenho desgaste emocional, é natural. E esse desgaste emocional é o que faz eu entrar, por exemplo, sair do gerenciamento, entrar quando não tem que entrar, essas coisas. Então, entradas feitas por tédio, elas vão te cansar mais, elas vão roubar o seu foco, elas vão diminuir sua clareza e elas fazem você duvidar de você mesmo. Você talvez já tenha pensado assim: poxa, parece que eu desaprendi. Caramba, nada está funcionando mais. Até tal dia estava tudo bom, tão bom, agora parou de funcionar. Você começa a duvidar de você, entende? Aí aos poucos a sua confiança, que antes era altíssima, ela vira ansiedade. E muitas vezes essa ansiedade ela é disfarçada de coragem, porque na verdade a única coisa que você quer é recuperar aquela instabilidade emocional que você estava, aquele desgaste emocional que você estava sentindo, entendeu? Então, o que, que é importante? Presta atenção porque aqui entra uma virada de chave bem interessante. O trader emocionalmente inteligente, ele não luta contra o tédio, não luta contra o loss, não luta contra o stop. Ele estrutura o tédio, o loss, o stop. Então, algumas atitudes práticas aí. Primeiro, definir previamente quando não operar. Antes da sua sessão ou do seu dia, enfim, começar, já esteja decidido. Se o mercado te fizer X, eu saio fora. Se o mercado tiver dessa forma, eu não opero, eu fico de fora. Tem essa definição. Eu falo muito isso. Você tem que entrar para o mercado sabendo de tudo. Quanto maior a clareza, maior é a sua capacidade de parar, de disciplina, de foco, porque você está criando limites de saber até aqui eu dou conta de ir, mais que aqui ameaça a minha felicidade, tá? Outro ponto, separar identidade de ação. Você não é menos trader só porque você ficou de fora.
ou porque você não teve um dia bom, como no meu caso aqui agora, ou não reverteu uma situação, você não é menos trader por isso. Você, pelo contrário, você é mais profissional porque você respeitou o contexto. Então, a minha vitória aqui hoje, no caso aqui, não é uma vitória de financeira, porque eu estopei. É uma vitória por eu ter respeitado o contexto, por eu ter respeitado o meu stop, por eu ter respeitado aquilo que previamente eu já havia me programado para fazer. Essa é a minha vitória. Então, criar esses rituais de espera, eles são é uma coisa interessante de fazer. Entendeu? Quando o mercado não está legal, afasta, sai fora do gráfico, levanta, respira, vai tomar uma água, faz uma quebra de estado. Quem já está acostumado aqui, já me segue há mais tempo, sabe muito bem o que é a quebra de estado. Isso evita que a sua mente crie entradas só para você se estimular, só para sair do tédio, essa coisa toda. Entendeu? Então, por exemplo, medir a disciplina não não é só o resultado, tá? Tem gente que mede a disciplina pelo resultado. Não. Começa hoje a respeitar o seu gerenciamento. Anota isso. Começa hoje a anotar, por exemplo, quanto você ganhou, quanto você perdeu. Uma planilha. Isso é muito importante. Essa planilha te ajuda a entender tudo que você coloca no papel ganha força. Então, todos os resultados, uma planilha eu tenho, para a galera do VIP, eu tenho um exercício de reprogramação mental. Um exercício é uma planilha que eles anotam como eles estão emocionalmente antes, durante e depois das operações, porque isso traz essa clareza que a gente está conversando aqui, entendeu? Então, se tem algo que separa um trader comum de um trader consistente, lucrativo, profissional, não é a quantidade de operações e nem a assertividade. É a capacidade de ficar parado sem se sabotar. É a capacidade de respeitar aquilo que você previamente combinou com você que você ia respeitar, tá? O mercado, ele não paga pressa, ele não recompensa a ansiedade, ele não respeita quem precisa de emoção para operar. Esquece. Quanto mais você domina sua mente na ausência de oportunidades, mais preparado você está para agir quando essas mesmas oportunidades aparecerem. Para esse vídeo não ficar muito grande, hoje dia de stop, mas como eu sempre falo, mesmo nos dias de stop, nos dias de meta, o mais importante aqui não são as operações, é esse bate-papo emocional, o foco principal nosso aqui é esse. Então, para esse vídeo não ficar muito grande, vamos parando por aqui. E se ele fez sentido para você, lembra de deixar o seu like, de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal e também de deixar dicas aí de temas para os próximos vídeos, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.